Sombra para os animais, ciclagem dos nutrientes e venda de produto com valor agregado. Esse é o negócio do senhor Antônio Francisco dos Passos e da Bacaeri Florestal, que já está em sua segunda geração dentro da indústria madeireira. Hoje, sua propriedade em Alta Floresta se tornou modelo, não só para a região norte do estado, mas para todo o Mato Grosso e Brasil, quando se fala em Sistema Integrado Pecuária-Floresta. Seja muito bem-vindo, Antônio. Muito obrigado, é uma satisfação para nós estarmos aqui participando do seu programa. Quem agradece é a gente pelo seu tempo, sua disponibilidade. Eu gostaria de começar a nossa conversa aqui para o Gigante 163, perguntando um pouco sobre a história da sua família no estado do Mato Grosso e como que é produzir no extremo norte do estado. Na verdade, contar a história da família é muito complicado, porque ela é muito longa, realmente. Eu sou de uma família, nós somos em 8 irmãos, eu sou terceiro de 8, mas resumindo sobre a nossa participação no estado de Mato Grosso. Eu vim para cá no finalzinho de 82 e eu estava no terceiro ano de formado, né? Eu sou engenheiro civil, e vim em busca de uma vida melhor. Um irmão do meu pai, né, meu tio, me convidou para, junto com mais um sócio, esse era um sócio empreendedor, montarmos uma indústria para laminarmos madeiras que estavam sendo retiradas da floresta para a colonização da região. Na época, nós estamos falando do início da década de 80, basicamente, as pessoas que que estavam residindo aqui, que tinham vindo para cá, a grande maioria eram desapropriados da usina hidrelétrica da Itaipu e estimulados, né, por corretores e pelas colonizadoras, vieram comprar terras aqui no norte de Mato Grosso e se estabelecer como colonos, para fazer agricultura, para fazer pecuária, enfim, basicamente agricultura, porque eram tradicionalmente agricultores. E aí era um problema, né, porque a floresta muito densa, né, com exuberância de vegetação, e para eles era um problema sério o que fazer com essa madeira. Basicamente, nas primeiras aberturas, a madeira simplesmente era queimada, era transformada em cinza, fumaça e CO2 na atmosfera. Então, claro que, assim como nós, várias outras empresas vieram, pessoas já tradicionais do ramo da madeira, e no nosso caso, a gente tinha uma certa tradição em fazer lâminas. No caso, lá no sul do Brasil, a gente industrializava principalmente a araucária, mas também outras madeiras nativas, né, da região sul, que no sul trata-se de madeiras folhosas, são madeiras de folha, como são conhecidas. E era tudo estrada de chão, né? Então, naquela época, não tinha energia elétrica, não tinha água, não tinha... Realmente Sim. era bruto, sertão bruto. A gente imagina, porque a gente veio de Santarém, descendo a 163 até Cuiabá, então a gente viu a realidade do Pará também, Novo Progresso, e aí entrando no Mato Grosso, e a entrada para a Alta Floresta depois, né? Um pouco antes de chegar em Sinop, né? Então, isso já fazem décadas, né, que você está relatando, e até hoje, né, é um trecho que a partir dali ainda o acesso é complicado, as cidades ainda têm muito que se desenvolver, né, e hoje já pode-se dizer que é também um polo de pecuária e de agricultura, né, esse eixo. E Alta Floresta fica bem no limite, né, onde você tem ainda também o bioma amazônico, né? Você tem ali para frente ainda muita mata densa, né, que se manteve de pé. Pegando esse gancho, Antônio, quando você chegou na propriedade, você disse que veio do Sul, como muitos outros pecuaristas e agricultores. O foco já era em pecuária, existia partes de solo degradado, erosão, vossoroca. Como que era o cenário como um todo da propriedade, quando você falou assim, aqui a gente vai produzir nessa terra?
Essa fazenda Bacairi, ela fazia parte de uma fazenda muito grande, que tem fama no mundo todo. Ela chamava Agropecuária Mogno, que era a proprietária, e o nome era Fazenda Mogno. Pertencia a um italiano, depois passou a um grupo italiano, e o total de área dessa fazenda era de 315 mil hectares. E, mais ou menos por essa época, agora nós já estamos falando na década de 90, tá? 90 mais especificamente, final de 95, que foi quando nós compramos a área. Então, o pessoal resolveu vender. Eu não vou entrar em mérito da história da família, nem do grupo que era dono, mas, na época, essa empresa ainda pertencia a um grupo italiano, e essa empresa italiana decidiu se desfazer desse imóvel. Na época já havia muita pressão por reforma agrária, por assentamentos, essa coisa toda. Então, eles colocaram à venda áreas do tamanho que o candidato a comprador quisesse comprar. Então, se você quisesse comprar 1.000 hectares, você ia lá, negociava, comprava, e aí, no nosso caso, nós compramos uma área de aproximadamente 20 mil hectares. Aí essa área foi dividida em seis propriedades diferentes. Na época, nós tínhamos duas empresas, que continuamos tendo até hoje, a Bacairi e a Talísia. A sede da Bacairi era em Cláudia, onde era a nossa matriz, e a sede da Talísia era em Alta Floresta, onde nós começamos a industrializar a madeira nativa no ano de 93, 10 anos depois de Cláudia. A visão nossa de comprar essa área era para termos uma reserva de matéria-prima para suprir a nossa indústria, de fazermos o reflorestamento, que a gente já fazia em Cláudia. Em Cláudia, nós reflorestávamos, eu vou falar o nome científico, se tiver alguém da área aí assistindo vai saber do que eu estou falando, era o Schizolobium amazônico, que ele é conhecido por muitos nomes vulgares, dentre eles Paricá e Pinho Cuiabano, são os dois nomes que eles mais são conhecidos. E tem uma árvore da mesma família também, que ocorre na Floresta Atlântica, que é o Schizolobium paraíba, muito conhecido como guapuruvu. Madeira leve, de crescimento bastante rápido. Esse, com certeza, o Brasil todo conhece, né? Muito utilizado para laminação e também para fabricação de canoas, essas canoas solitárias, né, que o pessoal, os ribeirinhos, principalmente, os caiçaras, usam para pescaria. Aí nós compramos, então, essa área em final de 95 e tínhamos simplesmente pago a entrada, a gente comprou em parcelas, né, para pagar, e logo em seguida já recebemos uma notificação do INCRA de que, se nós não usássemos a área produtivamente, nós seríamos desapropriados. Na época, nós tínhamos feito o manejo de floresta, que a nossa intenção era ser madeireiros e ficar madeireiros o resto da vida. Aí nós fizemos os planos de manejo florestal, protocolamos esses planos no então IBAMA, e o INCRA não reconhecia manejo de floresta como atividade de ocupação da terra. Aí eles nos empurraram para a pecuária. Eu agradeço ao INCRA por eu ter me tornado um pecuarista, e senão provavelmente até hoje eu não seria pecuarista. Eu nasci e me criei tirando leite, tratando de porco, na roça não. Mas eu não queria mais, eu tive uma infância bastante trabalhada, né? Amassando geada com o pé descalço, esse tipo de coisa. E aí eu não queria mais, eu queria virar industrial e trabalhar, ter uma indústria e pronto, acabou. E aí foi a virada, né? Aí acabamos voltando às origens, claro que de uma forma diferente, mas entrando na pecuária. E aí, desde o ano de 96, que foi quando nós fizemos a primeira abertura, só para agora sim, respondendo diretamente a tua pergunta, a área era 100% intocada, era floresta pura e simples. É claro que a gente falando assim, floresta, dá a impressão que é um tapetão verde, assim, tudo igual. Não é. A floresta amazônica, poucos sabem disso, mas ela é muito, muito heterogênea.
Dentro da minha fazenda, eu diria que tem no mínimo uns 15 biomas, microbiomas, vamos falar assim, né? Mas totalmente diferente um do outro. Tem região de montanhas com muitas pedras, tem região totalmente plana com o solo bem definido, tem região totalmente plana onde não tem floresta, existe uma vegetação mais de gramíneas, com várias espécies de bambus, né? Vamos falar assim, um nome bem conhecido. Enfim, e a gente aí fez, nesse ano de 96, uma derrubada para fazer, usar o nome mais chique agora do momento, a supressão vegetal, né? Para fazer pastagem, que era o que o INCRA queria, exigiu, no caso, e uma área para reflorestamento. Então, o nosso início do reflorestamento começou em 96, na época, uma área maior destinada para o Paricá e uma área pequena destinada para a teca, que a gente já tinha feito um plantio de teca em Cláudia, que fica a 300 quilômetros aproximadamente, de alta floresta, e não tinha sido muito exitoso. Mas, mesmo assim, com o solo totalmente diferente, com características totalmente diferentes, nós plantamos 16 hectares de teca e, a partir daí, a gente passou a plantar teca quase todos os anos. Hoje nós temos praticamente 2.000 hectares de área plantada. Bem interessante ouvir esse início, né? Porque isso pode ser, daqui a pouco, um exemplo também para pessoas que hoje são pecuaristas, mas estão pensando sobre consórcio com espécies florestais, sejam nativas ou sejam exóticas. Nesse sentido, Antônio, foi fácil, mesmo em Cláudia ou quando começou em Alta Floresta, as mudas de teca, onde você buscou no país ou fora essas matrizes, né? E se foi fácil, rápido? Conta um pouco para a gente como foi no início e como que é hoje, se as pessoas estão partindo para próprios viveiros ou continuam trazendo dos mesmos lugares. Dá uma pincelada sobre esse insumo tão importante, né? Que é uma boa muda. Eu ganhei do amigo meu, eu não vou citar o nome dele, porque eu não tenho autorização dele para isso, mas ele estava terminando um curso de doutorado em Piracicaba, São Paulo, na Exalc, e lá existem algumas árvores de teca, creio que até hoje existam essas árvores, e ele trouxe para mim mais ou menos 1 quilo, 1,5 quilo de sementes. Aí ele me explicou como é que plantava essa semente, e foi o que a gente fez a muda e plantou. Aí, nesse plantio de alta floresta, as primeiras sementes, nós compramos de um pessoal que foi pioneiro no Brasil, no plantio de teca, a empresa chamada, hoje ela chama-se Cáceres Florestal. Na época chamava Serraria Cáceres. Como o próprio nome está dizendo, é da cidade de Cáceres, aqui do Mato Grosso mesmo. E até hoje essa empresa existe, é de uma família, né, atualmente, do proprietário, seu Luiz White. Vou falar o nome dele, acredito que ele não vai ficar bravo comigo. Mas mais ou menos por essa época, 90 talvez um pouco antes, 93, 94, por aí, eles começaram a vender sementes. Eles já tinham um plantio relativamente grande, alguma coisa acima de 1.000 hectares plantados, e eles começaram a comercializar sementes. Então, nesse primeiro plantio nosso de alta floresta, de 96, nós adquirimos essa semente da então Cáceres Florestal, aliás, então Serraria Cáceres, hoje Cáceres Florestal. Então, o início foi esse. Tá? Aí, nos anos subsequentes, a gente sempre comprou a semente deles e nós mesmos produzíamos a nossa própria muda. Atualmente, com todos os desenvolvimentos, tecnologias, essa coisa toda, nós estamos importando material genético, nós estamos importando clones. Hoje a gente planta 4 clones vindo de lá, que já estão testados, a gente planta já há alguns anos e está muito satisfeito, mas nós estamos testando hoje mais 30 clones, que são também esse mesmo instituto de pesquisa cedeu para nós, e a gente está
na fase de testes ainda. Perfeito. E tem também um material que a gente está desenvolvendo em parceria com outros florestadores, e nós elegemos as nossas melhores matrizes, eles elegeram as melhores matrizes deles, e a gente está hoje fazendo essa progênese, né? Para vendo se esses elementos estão transferindo para os seus descendentes as características que a gente quer, e estamos fazendo isso em parceria, né, com outros plantadores. Mas não somos nós mais que fazemos as mudas, está tudo muito profissionalizado. Nós temos hoje um viveiro de Sinop, que faz essa muda para nós. Nós cedemos o material genético para ele, e ele está reproduzindo isso. Perfeito, perfeito. Ficou bem claro esse profissionalismo logo na decisão de material genético, de qualidade de muda, você profissionaliza, terceiriza, esse é o caminho hoje, né? Mas é interessante falar todo o histórico, né? Como que foi chegando, a gente falou um pouco da propriedade, falou um pouco das mudas, e você disse que no começo da propriedade você tinha espécies nativas, né? Principalmente na fazenda de alta floresta, né? E depois você veio com teca tanto em Cláudia quanto em alta floresta, que são exóticas, né? Hoje, assim, vamos falar assim, quando começou a fazenda, já tinha, você tinha esses dois mercados, tinha essas duas espécies para organizar a comercialização. Imagino quem começa um plantio florestal também fica com essa dúvida, né? E você diria que existe um mercado estruturado para ambas as espécies, ou você vê que uma está anos-luz da outra, pensando exóticas e nativas? O início de tudo tem que ser o estudo da viabilidade econômica. Não adianta nada a coisa ser perfeita do ponto de vista social, ambiental, etc., e não ter viabilidade econômica, porque não vai permanecer, não vai... Então, a nossa dificuldade com a nativa foi principalmente de ordem técnica. A gente deu muito problema de doença, muito problema de praga, e a gente não tinha, na época, nem o conhecimento suficiente, e também não tinha no mercado, não existia no mercado, quem tivesse esse conhecimento para prestar assessoria, para emprestar o seu conhecimento. Ao contrário da teca, a teca é a espécie cultivada há mais tempo no mundo com o objetivo de obter madeira. É claro que tem espécies 10 vezes mais antigas, mas para obter fruta, para obter sombra, para obter outras coisas. Com a finalidade de obter madeira, que se sabe na história, a teca é a mais antiga do mundo. Então, ela tem vários estudos, né, de cultivo, vários estudos nessa parte fitossanitária, nessa parte... E, além disso, ela tem um mercado mundial pronto. Se vai para qualquer lugar do mundo desenvolvido, né, do mundo de países ricos, vamos falar assim, todo mundo sabe que é teca e todo mundo quer comprar madeira de teca. Então, ela tem um mercado solidificado, tem um valor muito interessante. É claro que, para ter esse valor interessante, a madeira tem que ter qualidade também. Não adianta só ser teca, né? Tem que ser teca e ter qualidade. E agora, falando das nativas, é claro que pode ter o custo de implantação muito mais barato, pode ter... Agora, aí já entra num monte de problemas. Primeiro que não tem uma história, não tem um conhecimento, não tem um mercado. Para você abrir um mercado é uma coisa muito complexa, muito difícil. Tem uma outra exótica que a gente planta em pequena quantidade também, mas continua plantando uma ou outra muda quase todo ano, que ela é conhecida pelo nome de mogno africano. Esse é o nome vulgar, né? O nome científico dela é Caia ivorensis. Tem também a Caia senegalensis e tem também a Caia antoteca, que são madeiras relativamente parecidas, são oriundas da costa oeste africana, principalmente costa do Marfim, no caso ivorensis, né? E daquela região ali, Senegal, senegalenses. Senegal é vizinho, sim. Isso. Então, dessa região da África Ocidental.
assim, o cultivo delas é bem mais fácil do que a da teca. Ela não precisa desrama, a teca tem que desramar todo ano. E ela cresce em solos não tão férteis quanto a teca. A teca é muito exigente para solo. E tem um crescimento mais rápido também. Tá? Ela tem um mercado relativamente conhecido também, só que o valor unitário é bem menor do que o valor da teca. Então, poderá ser uma excelente alternativa para quem quer vender só no mercado nacional, porque as madeiras da mesma família, que é o cedro rosa, que é o próprio mogno, já tem um mercado no Brasil, né? São madeiras muito procuradas. Fica claro, então, né, Antônio, que hoje a teca é um dos principais produtos aí, né, da empresa, né? E pelo que você compartilhou com a gente, o mundo inteiro tem interesse nessa madeira. Então, vamos falar assim, é um commodity global, né? Então, você encontra clientes na Europa, encontra nas Américas. Então, esse muita gente conhece, muita gente busca, né? E, em paralelo, você também tem que ter opções de espécies florestais que têm um manejo diferente, que dependem de solos diferentes. Realmente não dá para jogar todos os investimentos em uma única espécie, uma única cultura. Em relação à teca em si, eu queria saber sobre... Tem que ser economicamente viável. O que hoje, no mercado de teca, os mercados pagam mais. Eles têm um pagamento por boas práticas, por certificação da madeira. Como que está o mercado nesse sentido de extra preço por boas práticas ou por garantia de processos na fazenda? Bom, eu vou ser bem honesto contigo, tá? Hoje, o mercado não vê isso, não. O mercado paga pela qualidade da madeira. Tá? Então, o que o mercado quer? Agora tem também vários níveis e vários perfis de mercados. Como o nosso plantio ainda para falar de teca é até engraçado, né? Falar relativamente jovem, né? Faz 25 anos. O nosso plantio mais antigo, vamos chamar de antigo, né? Está com 25 anos. Os nossos plantios que a gente está comercializando hoje varia da idade de 18 a 25 anos. Então, nós estamos falando de árvores aí, vamos falar em diâmetro, né? Começando com 20, 25 centímetros de diâmetro até 50. Além do diâmetro, que é fundamental, porque você não consegue uma peça grande com uma árvore de diâmetro pequeno, isso é óbvio, né? Então, primeiro que a peça tem que ser grande, então a árvore tem que ser grande. E segundo que essa árvore teve que ser bem manejada desde o plantio até a colheita, porque senão ela vai apresentar muitos defeitos, como nós, como buracos de bicho, de broca, enfim, tortuosidade, rachadura, um efeito de vento, de um monte de coisa. Então, existe o cultivo, que vai dar a qualidade final na madeira. Você não fez essa pergunta, mas eu mesmo vou, talvez ia fazer para frente, eu já vou responder antecipado. Muita gente tem a curiosidade de saber quanto custa 1 metro cúbico de teca ou quanto vale 1 metro cúbico de teca. E a resposta é muito direta. Ela começa em R$50 e acaba em $5.000, ou começa em R$50 e acaba em R$25.000. A Mais ou resposta menos do agrônomo, né? Depende, né? Depende do que você falou. Se tem broca, se tem nó, qual que é o DAP. Então, são vários parâmetros que vai falar. Essa teca é premium, é alta qualidade, que eu imagino que é o que você busca na propriedade, né? Exatamente. E essa teca premium de alta qualidade, aí ela tem um mercado diferenciado, que quando a gente chegar nesse estágio, possivelmente, talvez até essas boas práticas, né, como está no jargão hoje, talvez até tenha uma certa valorização. Mas Perfeito. hoje 90% de toda a teca produzida no mundo
é vendida na Índia. Então, é um país extremamente com uma população extremamente pobre, mas com uma população muito grande. Então, a pequena parcela de habitantes de classe média e média alta também compram teca, e aí esses são mais exigentes e também pagam um preço melhor. Tá? Mas, via de regra, essa teca de maior valor, o destino dela é Europa e Estados Unidos, que é um mercado que paga mais e exige qualidade. Né? Perfeito. Então, hoje, basicamente, a gente vende mais de 90% para a Índia, vende uma pequena parte para o Vietnã, que também paga um preço melhor, porque eles industrializam essa madeira, transformam isso em móveis e exportam esses móveis, basicamente, para Japão, Estados Unidos e Europa de maneira geral. E, então, seria uma torre um pouco melhor do que a que a gente costuma mandar para a Índia. E, como você falou, a Premium, aí a gente ainda está engatinhando nesse mercado, até porque a gente não tem volume ainda para ofertar, mas já fizemos alguns insights, já mandamos madeira para a Alemanha, já temos amostras mandadas para os Estados Unidos. Era para nós termos participado de uma feira na França, 2 anos atrás, que foi cancelada por causa da pandemia. E estamos buscando, né? Mas a gente está vendo já esse horizonte muito próximo e já estamos tendo assim, um retorno bem interessante. Perfeito. Então, tem vamos falar, tem um grande mercado que vai crescendo a partir da qualidade, de você entregar uma teca de qualidade. Isso é o principal desafio de quem entra no mercado, ou até quem já está há muito tempo no mercado e ganhando qualidade. E a partir dessa porcentagem premium, se a gente tiver o foco dessa qualidade premium, e aí vai minha pergunta hipotética, tá, Antônio? Se você tivesse com 10% daqui a pouco direto para exportação europeia, quais são as principais demandas desse mercado premium europeu? São várias, né? Começa pela laminação, né? Para fazer lâminas para acabamentos de produtos, e o mercado que mais paga de todos é o mercado naval, que ela é utilizada em convés, principalmente, mas, via de regra, né? Essas embarcações de recreio, iates e mesmo navios esses navios aí de cruzeiro, tudo que é de madeira é teca, né? Então, existe uma demanda muito grande e, realmente, tendo qualidade, o preço é fantástico. Esse é um mercado que você vê buscando certificações, boas práticas de uma forma geral, né, de saber de onde está vindo, se é uma madeira que está seguindo questões socioambientais. Isso você vê no mercado europeu, né? O europeu é o que mais preza por esse tipo de coisa, mas também não é só porque eles são bonzinhos, não, né? É porque eles ganham muito dinheiro com isso também, né? Principalmente isso. Né? Saindo um pouco agora, Antônio, do mercado, né? Que a gente falou de exportação para a Índia, a gente falou de mercado europeu, de exigência, de mercado premium para a teca, né? Mas agora saindo um pouco do mercado e voltando para a fazenda. Então, hoje o consórcio de teca também está feito com pecuária, né? Além da sombra, né, gerada pelas árvores, isso eu acho que é muito fácil a pessoa que está acompanhando aqui a gente entender, né? Quais são os outros benefícios gerados para o rebanho? O maior benefício da integração é a melhoria do solo. É uma coisa que talvez quem não seja do ramo, ou que não seja agrônomo, ou que não esteja diretamente ligado a isso, consegue entender, né? Porque é muito fácil entender aquilo que você está vendo, né? Você citou a sombra que a árvore faz para o boi, e eu vou citar para você as fezes e a urina do boi que fica no pé da árvore. São coisas que você vê e que é fácil de entender, né? Mas pouca gente consegue interpretar o que está acontecendo do nível do solo para baixo. E a gente tem feito várias pesquisas nesse segmento e é de longe a coisa mais importante que tem. Porque o aprofundamento das raízes da árvore,
Ele não só descompacta o solo, que compactação é uma coisa muito relativa, mas ele principalmente ele fica fazendo essa transmigração de nutrientes, né? E ele tanto vai buscar quanto ele leva alguns tipos de nutrientes para uma parte muito profunda do solo. Nós vamos falar aí 1,5 m, até 2 metros de profundidade. E a raiz do capim também, né? Tem algumas espécies forrageiras que eles descem até essa profundidade, e com o tempo, tanto essa transmigração de nutrientes, quanto o que está sendo depositado de carbono nesse solo é uma coisa fantástica. A maior parte ainda está por ser descoberto, tá? A maior parte do benefício. Eu juro para você que não foi ensaiada a nossa conversa, mas a próxima pergunta para o Antônio é exatamente nesse sentido. A gente imagina que tem melhorias na propriedade em si, né? Solo, matéria orgânica, umidade, e você falou também do efeito em profundidade, bem interessante. Realmente as gramíneas elas lançam raízes bem profundas, né? Inclusive é usado em rotação de cultura. Mais para frente a gente vai trazer alguns entrevistados para falar só sobre rotação de cultura, pensando na agricultura, né? Mas como que Antônio, quantificar esses ganhos? Como que vocês estão fazendo para quantificar esses ganhos da propriedade em si, do solo? Como que é possível eu falar que teve uma melhoria de 10%, 20%? Queria ouvir um pouco você. Exatamente 1 ano atrás, a gente fez um trabalho bem intenso. Isso envolveu mais de 300 análises de solo. A gente tem vários níveis de espaçamento, né? Até porque não temos ainda uma segurança de dizer qual que é o melhor espaçamento. Nós fizemos um comparativo. A gente coletou algumas amostras de solo nos plantios puros, vamos falar assim, plantio adensado, né? Que antigamente a gente plantava 3 por 3, né? 1.111 árvores por hectare. E no silvopastoril, falar no espaçamento médio, seria 20 metros entre linhas, né? De uma linha até na outra 20 metros, e de uma planta até a outra 3 metros, isso em média. Então a gente fez algumas coletas em solos de plantio puro, de várias idades diferentes. E também, o nosso plantio mais antigo tinha 12 anos, hoje está com 13, e a gente fez coletas no plantio de 12 anos, em plantio de 8 anos, em plantio de 5 e em plantio de 3 anos. Várias coletas na linha de plantio, entre uma árvore e outra. Então, se imagina que uma árvore está 3 metros longe da outra, a gente calculou 1,5 m, então 40 centímetros para lá, 40 para cá, ficou, na verdade, 1,20 m, mais ou menos, longe do tronco da árvore. Aí cavou uma trincheira de 80 centímetros por 80, com 1 metro de profundidade, e aí a gente coletou o solo para fazer análises físico-química e também a análise de carbono sequestrado no solo. E também as análises de adensamento, né, de densidade média aparente do solo. Então, foi um trabalho muito grande e hoje a gente está compilando esses resultados e a gente deve repetir essas análises nas mesmas áreas coletadas, todas elas ficaram demarcadas. Então, para ter ideia, né, de como está sendo o progresso disso. Mas, de antemão, comparando os números nas linhas de plantio e exatamente no meio entre uma linha e outra, ou seja, na mesma direção, mas 10 metros longe, né? Então, você está falando exatamente do mesmo solo, quem é dessa área aí entende o que eu estou falando, só que sem a interferência da árvore, né? Porque a raiz da árvore ainda não foi 10 metros para cada lado. É claro que a gente já encontra raiz a 5, 6, 7 metros dessas árvores mais velhas, mas ainda não é num volume considerável, principalmente falando em profundidade, porque a raiz ela se propaga muito mais superficialmente, né, num nível aí de
10, 15 centímetros abaixo do solo, onde está a maior concentração de nutrientes, que é o que ela vai procurar. Mas ela também vai aprofundando, como falei, até... A gente já encontrou raiz até de 3 metros de profundidade. Acabamos com rede escavadeira lá para encontrar o fundo. E o mais importante foi verificar o quanto está sendo transformado esse solo. Nós encontramos solos de 1,60 m de profundidade, já modificados pela árvore, né? Então, isso é fantástico, né? E para quantificar isso, como você embutiu na tua pergunta, não é fácil, mas certeza absoluta que isso está ocorrendo, né? Agora, como que nós vamos medir isso? Vamos deixar para os técnicos aí, que eu não sei nem explicar, né? Mas que existe maneira de quantificar, isso existe, sim, com toda certeza. E saindo um pouco, então, da parte quantitativa, mas indo no que você visualizou, assim, desde o momento que você começou o consórcio para agora, né? Você falou que tem áreas mais antigas, mais novas, mas o que você entrega hoje, se você sair do negócio, comparado de quando você entrou em relação ao solo, à sua propriedade? O que veio de benefício, o que veio de melhoria nesses últimos anos? Como você sabe, a maioria de quem está aqui assistindo deve saber, a Tecla todo ano ela recicla tudo, né? Chega na época de seca, ela cai toda a folha, dá a impressão até que a árvore morreu, porque não sobra nenhuma folhinha lá, cai tudo. E isso tudo é reciclagem, né? Isso tudo vira matéria orgânica muito rapidamente. Aqui, com alto índice de calor, umidade, nessa época que nós estamos agora, que é a época de chuva, é fantástico. Então, na época da seca, a árvore ficou sem nenhuma folha. E tudo isso caiu no solo, fez uma cobertura no solo, e rapidamente essa folha se desmancha. Se vai lá daqui mais uns 60 dias, você não acha mais nenhuma folha inteira no chão. Já está tudo virando matéria orgânica. Quer dizer, então, a reciclagem disso é muito rápida. E mais o trabalho que a raiz está fazendo, então, eu não tenho dúvida nenhuma quanto à melhoria dessa parte de solo, né? A melhoria do ar, isso aí dispensa comentários, né? O que a gente está retirando de gás carbônico, o que a gente está retirando enfim, metano, essas coisas é fantástico. E mais do que tudo, né? Esses elementos que a gente está tirando da atmosfera, principalmente o carbono, ele não está sendo retirado agora e daqui 15 dias vai para uma caldeira, queima e volta para a atmosfera. Ele vai ficar sequestrado por uma infinidade de tempo, né? Enquanto essa madeira está servindo como porta, como janela, como móvel, como piso de um barco, como, enfim, ela está com esse carbono sequestrado. E mais do que isso tudo, todo esse carbono que está no solo, né? Que esse não vai ser liberado, esse vai ficar ali no solo, né? Então, realmente, o benefício para o meio ambiente é quase incomensurável. Claro que, como eu falei, tem como medir, né? Quem é da área aí, quem é da técnica, sabe que tem como quantificar isso. E principalmente a qualidade desse sequestro, né? Que não é um sequestro que já vai ser liberado a curto prazo, né? É um sequestro que vai ficar sequestrado por um tempo bem interessante. Sobre os que estão entrando nesse segmento, o que mais eles te perguntam sobre o consórcio Floresta Pecuária? Infelizmente, tem muito pouca gente entrando. O pessoal acha muito difícil. O questionamento que todo mundo faz é quanto ao tempo de maturação do projeto, né? A gente sempre ouviu falar, quando eu entrei no plantio de teca, a gente ouvia dizer que o ciclo era 25 anos. É claro que com essas melhorias, tanto genéticas quanto da parte de silvicultura, a gente consegue encurtar bem esse ciclo. Eu acredito que o que eu estou plantando esse ano, eu vou ter árvore aí com 60 centímetros de diâmetro, ou praticamente 2 metros de circunferência, em torno de 18 anos. Para você ter uma ideia, esse plantio meu, que está fazendo agora 13 anos,
eu já tenho alguns indivíduos, que são indivíduos já com melhoramento genético, de 1,60 m de circunferência. Tá? Então, está dando praticamente 45 centímetros de diâmetro. Não é a média, né? Estou falando dos elementos melhores. Mas se isso aconteceu, é porque nós temos condições de fazer, né? Como toda experiência empírica, né? Se um conseguiu chegar lá, vamos ver o que aconteceu para a gente tentar fazer com que os outros também cheguem. Nós temos árvores de plantio convencional, vamos chamar assim, né? Que era o plantio adensado, já com mais de 2 metros também de circunferência. Isso, eu estou falando de árvores aí de 20, 21 anos, 22 anos de idade. Então, vamos dizer assim, fazer a árvore crescer já está dominado. Isso a gente já aprendeu a fazer. Fazer a manutenção dessa árvore, a gente já aprendeu também. Custa caro, mas vale a pena, a gente já aprendeu. Então, a dificuldade maior é nessa parte aí do... né, você investir um dinheiro hoje para só poder retirar esse dinheiro daqui, vamos arredondar números aí, 20 anos. Todo mundo acha que 20 anos é uma eternidade, né? Principalmente as pessoas mais jovens acham isso. Quem já passou dos 50, quem já passou de 60, de 70, sabe que não é tanto tempo assim, né? Mas para os jovens realmente é. Então, a minha visão e o porquê de eu ter começado a fazer silvopastoril foi isso. A atividade pecuária, ela dá o suporte, você está fazendo na mesma área, você não está numa área diferente, você fica 1 ano só sem usar essa pastagem, depois de 1 ano você usa, e a atividade pecuária, ela sustenta todo o projeto da floresta. Então, no final do 20º ano, você explorou por 19 anos essa área com pecuária. É claro que, se você foi eficiente, você extraiu o lucro dali, e você, aí no final, no 20º ano, você vai cortar tudo, você vai cortar todas essas árvores e vender. E aí esse lucro vai ser muito maior do que os 20 anos de pecuária. Então, você teve aí muito grande. Então, a visão é essa, é plantar um pouco todo ano, e a hora que fechar o ciclo, aí vira um círculo virtuoso, né? Porque todo ano você está plantando, todo ano você está colhendo, então é como se fosse uma cultura anual. A gente está, na verdade, numa parte agora final, né, da nossa conversa, e queria saber se você tem mais algum comentário para os outros pecuaristas do estado, para esse pecuarista aumentar a lucratividade através do consórcio. O que você tem para adicionar aí para a gente fechar essa nossa conversa sobre consórcio e sobre agropecuária no Mato Grosso? Eu gostaria de falar só de coisa boa, né? Mas a gente tem que aproveitar as coisas ruins para transformar em boas, né? Como diz aquele jargão antigo, né? Pega o limão e faça uma limonada. Uma das dificuldades grandes de associar as duas atividades é que, geralmente, vamos chamar um linguajar bem comum aí, o peão de boi, como é falado, o vaqueiro, ele geralmente não gosta de árvore, porque desde que o patrão dele comprou aquela fazenda, desde que ele começou a trabalhar, a briga dele era para arrancar todos os tocos, era para limpar a área, porque tinha galhada, tinha madeira, às vezes o cavalo tropeçou e caiu com ele, ou fez ele esbarrar a espora no tronco de árvore lá e ele quebrou o pé, enfim. Então, tem toda uma história aí muito antiga que o vaqueiro, ele quase que odeia a árvore, né? Daí, fazer ele passar de odiar a árvore para amar a árvore é um trabalho muito grande. E vice-versa, né? O cara que é da área florestal, ele não gosta muito de boi, não. E quem começou a fazer plantio, seja de eucalipto, seja de teca, seja do que for, em área que já foi pastagem, sabe que a maior briga dele é para não deixar vir capim. Que o capim mantém um banco genético de semente lá por 20 e tantos anos. E todo ano ele passa glifosato para matar aquele capim, ele passa tudo que é tipo de herbicida para fazer a árvore vir e o capim não incomodar, não atrapalhar a árvore.
Tanto é que esse foi um dos dilemas quando eu comecei a fazer, né? Todo mundo disse, não, isso não vai dar certo. Árvore capim não funciona. Mas está provado que funciona. E não é muito difícil também de você fazer, a partir do momento que o vaqueiro começa a ver aquela vaca de cria, aquele bezerrinho, que às vezes foi uma vaca inseminada com sêmen de aberdim, né, que nasce pretinho, e ele só fica na sombra, ele não sai da sombra. E ele fica ali pastando, porque tem capim embaixo da árvore. Então, esse é o ideal, né? Esse é o ideal. Então, a partir daí, ele começa a ver as árvores com outro olho. E o silvicultor também. A partir do momento que ele vê que o gado não gosta muito da teca, que ele não fica lá comendo, roendo a casca, tal, não dá trabalho, ele até ajuda. Aí ele também passa a tolerar o gado, né? Então, e aí a hora que ele passa a perceber o quanto é macia e gostosa a carne daquela res que está sendo criado ali na sombra, no sistema de bem-estar, aí ele passa a amar o gado também. Então, ali as duas coisas. O mais difícil é isso, sabe? É o entrosamento de duas atividades que, mesmo sendo feitas na mesma área, elas têm algum antagonismo uma com a outra. Então, para tornar isso uma coisa casada, né? Uma coisa em conjunto, não é muito fácil, não. Mas depois que acontece, aí é só alegria, aí a coisa realmente funciona. Eu quero deixar aqui, assim, bastante transparente que a gente tem muito apoio, tá? A gente tem um entrosamento tanto com a Universidade Federal de Mato Grosso, quanto com a Universidade Estadual de Mato Grosso, a UNEMAT, em todas essas áreas de biologia, de agronomia, de engenharia florestal, zootecnia. Então, a gente sempre mantém um canal muito aberto, eles sempre estão mandando pessoas para fazer, principalmente alunos de pós-graduação, para fazer trabalhos científicos, e também de acompanhar, e também na área de economia, tal, geralmente, né? E principalmente o apoio que a gente recebe da Embrapa, que nós somos um RTE, que eles chamam, uma unidade de referência tecnológica e econômica, e isso acaba nos dando um feedback muito bom também, né? Porque a gente usa toda a experiência dos técnicos que vão lá fazer pesquisa, fazer trabalhos, e eles retornam para nós o resultado desses trabalhos, o resultado dessa pesquisa, e a gente vai crescendo junto, vai aprendendo junto. Então, isso é fundamental. Muito bom, muito bom. Eu agradeço muito a sua disponibilidade. Fico muito feliz que você conseguiu trazer esses assuntos aqui para o Gigante 163. Espero que muitos outros pecuaristas do estado peguem esses exemplos, essas ideias, essas práticas que foram colocadas em campo. E eu fico muito realmente feliz que você conseguiu participar. Agradeço novamente. Me coloco à disposição, alguém que esteja assistindo aí que queira saber alguma coisa, a gente está sempre disponível e eu não vejo ninguém como concorrente, eu vejo todo mundo como colega. Eu acho que o mercado é ilimitado, quanto mais a gente produzir, mais a gente melhora aquilo que está fazendo. E eu acho que o conjunto faz a obra, né? Vamos em frente. Sucesso aí no seu negócio também. Espero que trazer conhecimento para todos sempre é muito importante.